E Jonas, além de todo o processo, todo o trabalho, tem também um trabalho que você atua bastante, que é no das certificações, né? Sim. Conta um pouco o que essas certificações, quais são, como que a Copercana atua hoje nisso. Bom, a gente tem inúmeras certificações, né, voltadas para todas as etapas do amendoim. Uma de segurança de alimentos, né? Outra questão dos renazéns, que nós temos de certificação de semente própria, produção, beneficiador, armazenador. Que hoje a Copercana, do projeto amendoim, um dos requisitos, né? É a gente fornecer semente certificada para o nosso produtor. Então, a Copercana, ela tem esse serviço e essas certificações também. Voltada mais para segurança de alimentos, a gente tem certificação HCP, certificação BRCGS, nas unidades de recebimento, secagem, beneficiamento, blancheamento de amendoim, né? Porque hoje de encontro, atendendo um dos requisitos do protocolo, um dos requisitos é a empresa beneficiadora, ter uma certificação com reconhecimento internacional, né? Por quê? Porque o protocolo ele visa todos esses controles mencionados, e aí tem as certificações que visa os controles mais específicos de HACCP, de avaliação de riscos, de controles que envolve vamos dizer assim, todas as boas práticas, os bastidores ali para você ter um produto de segurança, né? E o protocolo também, em atendimento a tudo isso que a gente está falando, ele foi desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e o grupo técnico, né? Com um único objetivo, padronizar, igual comentei anteriormente. E isso também, além de padronizar, deixar todas as empresas niveladas nos requisitos, isso foi e é um ponto positivo até hoje, porque igual a Nádia comentou, lá atrás nós estávamos acredito que 8, 10 exportadores, agora a gente está 12 mais um pouco, né? Isso uma barreira também, uma barreira entre aspas, né? Isso faz com que os novos entrantes, a empresa que pretende exportar amendoim, já tem um protocolo ali como base, ou seja, tem que buscar uma certificação, ela tem que estabelecer tudo que consta no protocolo de boas práticas, todas aquelas informações, de uma forma que a hora que ele recebe a auditoria e o credenciamento do Ministério da Agricultura, isso significa que aquela empresa já está também nivelada de acordo com as demais empresas que estão comercializando seus produtos. Acho que vale ressaltar esse ponto também. E uma outra coisa, nós estávamos até presentes na reunião da Câmara Setorial na sexta-feira, foi sediada em Tupã. E a gente foi apresentado, né, alguns dados que o Ministério da Agricultura reporta para a Câmara Setorial. E se a gente consegue observar que após a execução do protocolo atual, a gente consegue reduzir os níveis de notificação internacional dos RASFs, né, que é um sistema de alerta rápido, uma notificação internacional. Isso, por quê? Porque hoje um dos requisitos do protocolo você tem que, além de atender todos esses requisitos, a empresa exportadora tem que, a 100% dos lotes, tem que ser monitorado, acompanhado pelo fiscal pelo Ministério da Agricultura. Então, os laboratórios credenciados fazem essas análises, todos, 100% dos resultados são reportados ao MAPA. O MAPA tem o conhecimento disso, faz essa consolidação das informações, e a gente só pode exportar o amendoim, igual a Nádia comentou, com lotes de aflatoxina B1 até 1 e de total até 3, né? E um dos indicadores que o Ministério reporta para a gente recebe isso através de ofício de 3 em 3 meses, e também através das reuniões da Câmara Setorial, a gente acompanha como que está o desenvolvimento disso, né? Como está o andamento, melhor falando. E a gente vê que do ano 2023, desde 2016, que já é monitorado essa questão da aflatoxina pelo MAPA, a gente vê que em 2023 foi, segundo informações apresentadas, foi um ano que teve mais reprovas, né? Então teve por volta de 87% de reprovas, e em contrapartida o Brasil não teve nenhuma notificação internacional, nenhum RASF. Então, assim, a gente vê que a elaboração e a execução do protocolo, esse nivelamento, essas boas práticas aí, como um todo, tá tendo resultado para a cadeia, né? Ou seja, segurou o que ia dar problema lá na Europa aqui. Exatamente. Exatamente, pegou, né? Sim. Então, e aí o Ministério tem esse indicador, que é 90%, a gente é aprovado quando a gente... 90%, né, o nosso indicador de aprovação, né? Isso. Então, todos os nossos lotes são amostrados
por um laboratório credenciado, que reporta para o Ministério da Agricultura. Se a gente tiver mais de 10% de reprova, a gente fica suspenso o nosso cadastro, né, Fernando? Aí teriam medidas, né, mais restritivas do Ministério, caso esse percentual seja abaixo de 90%, né? Parte do princípio que, se a empresa está mandando a carga para o Porto Seco para ser exportada, é porque dos controles da empresa já está ok. E aí tem mais esse controle da empresa credenciada. Então, essa conta desse percentual é disso, né? Das cargas que a empresa mandou para ser exportada, que ela aprovou, quantos por cento dessas cargas o laboratório credenciado também vai aprovar. Então, esse percentual teria que ser acima de 90%. Ficando abaixo disso, aí tem medidas previstas no protocolo e na Instrução Normativa 126, previstas para serem tomadas e para que esse controle seja bem feito e que a gente continue com esses resultados satisfatórios em relação à RASP, pensando em aflatoxina lá na Europa, né? Ou seja, esse controle é para mostrar, ó, teu nível de controle não tá legal. Isso. Você precisa rever alguma coisa aí que não tá bacana entrando, né? Isso. Só uma pergunta para a Nádia, Jonas. Quantas análises ao longo da hora que o amendoim chega da roça até ele ir para o container, quantas análises de aflatoxina são feitas ao longo desse processo? Lá na faz Copercana. 14 análises. Eu ia dizer 12, então são 14. Porque vocês falam em análise. Eu falei, nossa, então... É muita análise. É muita Para um análise. lote, né? Pensando em um lote, na vida dele ali, 5 toneladas, ao longo do processo, é um container 14, fechado, então, né? 14 análises a gente tem. É muita análise, é uma equipe maravilhosa que a gente construiu aí ao longo desses anos. E com a ajuda do doutor Eduardo, dando consultoria para a gente no laboratório. Mas a gente faz 14 análises. Quantos laboratórios? A gente tem um na unidade de grãos, em Sertãozinho, Herculândia, e a unidade de beneficiamento na unidade de Cruz das Posses. 3 laboratórios de aflatoxinas. Marino, só um detalhe assim, em relação a essa quantidade de amostras que é feita hoje ao longo do processo. Nós temos a Instrução Normativa 3 de 2009, né, que foi feita lá em 2009, pensada em boas práticas no campo, boas práticas de processamento. E a norma, a ideia geral dela era o seguinte: se são tomados os cuidados de boas práticas ao longo de toda a cadeia produtiva, a ideia da norma era assim, que seria necessário você fazer alguma análise de aflatoxina no lote se você tivesse dúvidas em relação às boas práticas aplicadas. E hoje, tudo é evolução, né? A gente falou da evolução dos processos, da pesquisa, da extensão... E das normas também. Hoje nós verificamos que da forma como está, se a gente só fizer essa análise de vez em quando tiver dúvidas, não funciona. Tanto foi necessário fazer esse protocolo e depois a Instrução Normativa 126, porque tem que ser agregado às boas práticas agrícolas e de fabricação essa rotina de coleta de amostra, análise e segregação. Tem que ser junto, tem que ser uma rotina essa coleta de amostra, análise e segregação para o sistema funcionar. Só aplicar, porque a aflatoxina, o professor Eduardo pode explicar melhor, mas ela tem essa característica de ser tão complicada a distribuição dela num lote, que você precisa agregar todas essas ferramentas para que seja efetivo esse controle. Então, tem toda a tecnologia também da retirada do lote, né? Sim, da coleta de amostra, enfim. Eu vi lá na unidade de debulha, né? Que é automatizado, já desce para o laboratório via... A gente desenvolveu um sistema automatizado nosso, né? Porque a gente tinha amostragem manual. Aí a pessoa subia no bag, ia lá, furava para obter tantos pontos, tirava 200 gramas por bag, né? Mas, assim, não era a mesma coisa, né? O manual, a gente tem falhas, né? E é um processo, ali é um ponto crítico de controle dentro do nosso HACCP. Então, a gente não pode errar, né? E a gente instituiu a amostragem automática, né? Tanto no beneficiamento, quanto no blanchamento, quanto no recebimento. E isso, quando... A gente validou isso, né? Porque o recebimento a gente leva para o benefício amendoim. O amendoim lá tem uma frequência maior de amostragens e análises. Então, a gente pode considerar o processo beneficiamento validando o nosso recebimento.
E hoje a gente tem, assim, 98% das análises se confirmam no beneficiamento do nosso recebimento. A gente tem uma confiança no resultado nosso do recebimento muito grande. Então, aquilo que está dentro do nosso armazém analisado, ele realmente está com aquela contaminação. Então, tá certo, não temos risco. Não vamos correr risco de entrar no beneficiamento. Deu um falso negativo, porque o problema é esse, você contar com amendoim bom e aí chegar ele dá um falso... Ele não está... Ele está com afla, está contaminado. E a afla, ela não é visível, né? A gente não consegue enxergar ela. E aí é o nosso desafio. Não quer dizer que um grão feio, ele está com afla ou com algum tipo de defeito. O nosso desafio realmente é esse, é detectar. Ela não se distribui de forma homogênea no grão. Então, é detectar, fazer uma amostragem bem feita, fazer um preparo dessa amostra bem feito. A gente optou pelo o slurry, que a gente fala que é o nosso preparo de amostra. A gente mistura 10 quilos de amendoim com 20 litros de água e bate ele num liquidificador bem grande. A gente optou por isso. A gente é um dos poucos exportadores que faz dessa forma. A maior parte foi para o HPLC, mas a gente manteve. É uma forma... a gente recebeu o pessoal da Europa aí um tempo atrás e eles falaram que essa forma é a mais confiável. E a gente optou por manter assim. E, graças a Deus, tem tá dado tudo certo. Ô, Fernando, pelo que foi conversado aqui, percebe-se que a Copercana, ela exagera na preocupação dela com a aflatoxina. Como o Ministério vê esse exagero da Copercana? Cada empresa foi, dentro do que determina o protocolo, foi encontrando a melhor forma de gerenciar essa questão, né? E de trabalhar com essa questão. Da Copercana tem funcionado muito bem, né? Historicamente, e nós passamos por auditorias, como a Nádia falou, de visitas também. Nós também recebemos auditorias de oficiais da União Europeia que passaram pela Copercana e assim, realmente foram analisados e as coisas estão funcionando muito bem. O importante é que seja seguido, como o Jonas falou, que seja seguido o protocolo, né? Que as empresas observem o que está determinado no protocolo e, dentro do que está determinado no protocolo, procurem suas saídas e para, no final, nós termos esses resultados para a aflatoxina tão positivos, né? Realmente é muito bom o sistema da Copercana, né? Passa por auditorias do Ministério também e passou por uma... faz alguns meses, né? E foi aprovada e foi realmente muito bom o sistema. E isso é importante, a observância ao protocolo, à Instrução Normativa 26, às normas vigentes, né, as regras, e dentro dessas regras estabelecidas, procurar o melhor caminho para atender essa norma e para nós termos esses bons resultados que nós temos tido até então aí com as exportações do amendoim. Bom demais. Jonas, eu te cortei umas 3 vezes, né? Para a gente arrematar agora a aflatoxina. O que você pode acrescentar? Só complementando um pouco, né? O Fernando tinha razão na hora que falou que achava que era 12 análises, né? É que da última visita, da última auditoria que o Ministério esteve presente na nossa unidade, como ele disse que é sempre melhoria, nós estabelecemos mais 2 amostragens, né? Logo do percurso. Então, E eu acho que vale a gente levantar essa informação aqui, mas com o objetivo de passar a informação para o produtor, porque impacta tudo nele, né? A gente tem esse protocolo, que em inúmeros momentos foi mencionado aqui, temos os controles, e um dos requisitos do protocolo é essa questão de 90% de aprovação, ou seja, as empresas exportadoras, se ela tiver um número maior que 90% de aprovação, ou seja, dos lotes que ela mostrou pelo laboratório credenciado, supervisionado pelo Ministério, tem que dar maior que 90% de aprovação, né? Se der resultado menor que isso, vale a gente ressaltar, né? Que aí a gente tem que fazer, a empresa é direcionada para poder fazer essas amostragens no EAD, que é uma estação, é um porto seco do Ministério da Agricultura, hoje tem em Bauru, em Campinas, mas o objetivo dessa informação é o quê? Se porventura a empresa ela tiver um resultado menor que 90%, ela tem que levar a sua carga, o seu container, até o Porto Seco, fazer a amostragem lá também pelos laboratórios credenciados pelo Ministério e supervisionado pelo MAPA.
Só que isso tudo acaba tendo um altíssimo custo, se isso acontecer. Por exemplo, hoje a Instrução Normativa 126, ela vem trazendo e traz regulariza isso, né? Então, os lotes que são amostrados na planta produtiva, amostrou, saiu o resultado, deu aprovado, já sai da planta e vai para o Porto de Santos, ou o porto que a pessoa, que o exportador trabalha. No caso, a Copercana é destinado tudo para o Porto de Santos. Se, porventura, tiver um resultado menor que 90% dessas aprovações, o lote formado na planta produtiva tem que sair da planta produtiva e ir até um EAD, uma estação onde tem o fiscal, um Porto Seco, e depois esse produto ir para o Porto de Santos. Ou seja, a gente tem um custo significativo aí, né? Não vou saber mencionar agora em reais por tonelada, mas é um custo muito alto que acaba refletindo no produtor, né? Tem um impacto no produtor. Na época que a gente entrou no anexo 1, o que imediatamente o governo fez, né? A gente teve que fazer essas amostragens nos EADs. Então, todos os exportadores na época tiveram que escolher entre Bauru e Campinas, onde tinha o fiscal fixo lá, e a gente tinha que direcionar nossas cargas para lá. Na época, isso para a Copercana custou $50 por tonelada.